e continua aí do lado do seu esposo aí, fortalecendo aí, porque essa é a vontade de Deus, tenho certeza. Queria pedir para você tomar o seu assento, quem estiver em pé agora, que não estiver numa atividade agora, toma um assento bonitinho para a gente ouvir a palavra de Deus, tá bom? Nós estamos vindo já numa sequência do livro de Romanos, um dos livros mais poderosos do Novo Testamento, e a gente tem aprendido muito com essa proposta de pregar o livro do mês. Já é uma coisa que a Igreja do Templo Vivo faz há muitos anos, e a gente vê depois a repercussão isso na vida dos irmãos, porque é uma maneira mais didática da gente entender a Bíblia. E aí agora, para completar, além de ter o livro do mês, a gente está estudando todo domingo aqui, ainda temos as terças-feiras a nossa teologia aqui, que sempre faz um panorama do livro do mês, logo no início, né, do mês, já faz um panorama para mostrar, para expor ali rapidamente o livro. Então o pastor Guto, junto com a equipe, usou 2 semanas para falar do livro de Romanos, porque é muito extenso. Mas agora que nós vamos entrar em Efésios, ele vai conseguir, eu acho que fazer uma terça-feira só o panorama do livro. Então a gente veio aqui aprendendo, e eu preguei aqui no livro de Romanos, é a terceira mensagem que eu prego, e a gente já vem pregando doutrinas fundamentais para a vida cristã. Então a gente falou da justificação pela fé, né? O presbítero Jefferson introduziu o livro falando sobre essa chamada do apóstolo Paulo, né? Ele enfatizou, destacou, e depois na sequência eu vim falando sobre a justificação pela fé, e domingo passado eu falei sobre a vitória sobre o pecado. E se eu fosse dar uma sequência aqui, eu teria que falar agora da vida no Espírito, mas não será esse tema que eu vou falar hoje. Então nós vamos abrir Romanos 16, que é o último versículo, o último capítulo da carta. E o que a gente pode aprender com essa carta na sua despedida, né? Então a gente aprendeu aqui, como o pastor Guto já mencionou aqui na terça-feira, que a carta do apóstolo Paulo a Romanos é a sua carta mais longa, de todas as cartas dele, essa é a mais longa, e também a que ele mais ocupou tempo fazendo saudações, né? Agradecendo e saudando pessoas. E o capítulo 16 vai falar exatamente disso. É uma sequência de saudações e algumas exortações no meio, né? Mas usando a carta realmente para agradecer, para reconhecer o trabalho de pessoas e para realmente louvar a Deus pela vida desses irmãos que faziam parte de todo um time que trabalhava juntamente com ele no Evangelho do Senhor Jesus. Então eu quero orar para a gente começar a ler, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz, e que ela possa produzir em nós hoje resultado como sempre faz, Senhor meu Pai. Como diz o profeta, a palavra de Deus ela não volta vazia, e eu tenho certeza, Senhor meu Pai, que ela vai atingir o alvo nesta manhã, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Queridos, Romanos 16, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então Paulo aqui primeiro já começa falando de uma irmã preciosa, e está recomendando essa irmã. Fala, quando essa irmã chegar aí, vocês recebem ela bem, porque essa irmã é uma parceira, uma amiga do Evangelho, ela serve realmente a igreja lá em Cencreia, ela sabe como tratar os crentes, ela é uma hospitaleira, ela realmente ela faz um trabalho diferenciado. Então eu quero que vocês recebam ela muito bem aí, porque ela já hospeda muitas pessoas e agora chegou a hora da gente fazer a mesma coisa com ela, tratar ela muito bem. E aí ele vai falar agora de outro casal aqui. Ele vai falar assim, ó: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios.
Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epeneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Queridos, então aqui, nessa segunda saudação, ele vai destacar o nome de um casal, que é a Priscila e o Áquila, né? esse casal, que era também parceiros do ministério, pessoas que cooperavam com a obra de Deus. E Paulo aqui está destacando, dizendo assim que essas pessoas eram tão importantes que eles chegaram a arriscar a cabeça deles para poder proteger Paulo, para poder salvar Paulo de algum perigo. E aí, Paulo ainda vai dizer assim, ó, não só eu tenho que agradecer, mas se a minha vida foi poupada até agora, todas as igrejas dos gentios têm que agradecer pela vida desse casal, porque esse casal é top. Mas a parte que eu quero destacar nesta manhã é, depois de saudar o casal, ele vai falar uma palavra, que é a palavra-chave do que eu quero pregar aqui. Ele vai falar assim, ó, saudai também a igreja que está na sua casa. E esse é o tema da nossa mensagem. Joga aí para nós, Samu. Tema da mensagem: a igreja que está na sua casa. Então, esse aqui é o tema que eu separei para a gente falar hoje. E essa saudação, junto com essa lembrança de Paulo sobre a igreja que estava na casa, não é uma vez só que ele usa esse tema. Não é essa expressão, não é uma vez só que ele usa essa expressão. Na verdade, Paulo, ele vai falar várias vezes em várias cartas que ele escreveu a respeito da mesma coisa, saudando uma igreja que estava na casa. E o que é uma igreja na casa? Carinhosamente, hoje, século 21, chamado por nós, a igreja moderna, de células. Na verdade, a nomenclatura não é importante, nós não estamos aqui para levantar uma bandeira das células, nada disso, mas não é a nomenclatura que é importante, o mais importante é o princípio, é o valor que tem essa reunião na casa. Então, só fazendo uma introdução para você perceber, no surgimento da igreja primitiva, quando a gente começa a ler a Bíblia, desde o livro de Atos, aí você vai percorrendo as cartas, enfim, era muito comum a igreja usar as casas para promover a edificação e a evangelização. Por quê? A igreja nunca pensou de forma, como a igreja moderna hoje, de forma sistemática. Eu tenho certeza absoluta, lendo a Bíblia, que não foi intencional, mas foi emergencial, porque a igreja não tinha templos como nós temos hoje. O cristianismo estava nascendo, e estava indo na contramão do judaísmo. Então era um novo conceito que estava se desenvolvendo ali depois de Cristo. E essa igreja, então, ainda era uma igreja muito começando, uma igreja muito fraca ainda, porque ela estava começando. Então ela não tinha suas estruturas, ela não tinha condições de se reunir nos templos, enquanto os judeus já tinham os seus templos, já tinham sinagoga, já tinha isso, mas os cristãos não. Então, de forma assim intuitiva, eles começaram a se reunir nas casas. Então ele pegava a casa do irmão e ali um irmão que se convertia abria a casa e começava a receber outras pessoas que se convertiam, ou então pessoas novas também se convertiam no ambiente daquela casa, e aí começou a se formar várias casas sendo usada para a edificação da igreja. Então você vai acompanhar o livro de Atos, você vai ver a presença muito forte da igreja nas casas. E aí eu tenho hoje algumas negativas para fazer. Nós já estamos trabalhando com células, eu trabalho com a visão celular já para quase 20 anos que a gente mexe com células e de forma metódica, de forma sistemática. E hoje o nome célula para muita gente é algo negativo. Tem gente que até, para você ter uma ideia, tem gente que, se ele falar assim, ele pergunta assim, essa igreja aqui trabalha com célula? A gente fala, trabalha, então não vou, então aqui eu não quero. Porque as pessoas estão traumatizadas com a questão das células. E por quê? Eu vou explicar por quê. Por que existe esse trauma? Por que existe essa resistência? E, de fato, essas pessoas não estão de tudo errado. É que a gente entendeu errado a visão, passou errado a visão e construiu de maneira errada a forma como a igreja deveria funcionar.
Aquilo que é bonito no Novo Testamento, que é a reunião nas casas, que era para ser orgânico, que era para ser algo leve, quando cai na igreja moderna, a igreja moderna começa a sistematizar demais, criar muita regra, engessa demais o processo, e aí começa a haver um problema muito pontual em todas as células de controle, pessoas querendo controlar a vida dos outros, pessoas se metendo na vida dos outros e assim. E aí criou-se uma resistência. Também criou-se um modelo de células que era para ser algo orgânico, algo bonito, com a ideia já de multiplicação. Vamos multiplicar, porque a gente tem que crescer, porque não sei o quê e tal. E começou a criar metodologias, e eu estou falando porque eu participei disso. Metodologia para fazer o negócio acontecer, para fazer crescer, porque tem que crescer. Aí a gente botava prazo para multiplicar, aí a gente estabelecia que tinha que multiplicar em tanto tempo, tudo. E querendo ou não, isso se tornava uma pressão no ambiente da célula. Algo que era para ser gostoso, que a gente era para estar cultivando ali a palavra de Deus, os relacionamentos, a gente estava preocupado em multiplicar, porque a gente tem que multiplicar, porque se a gente não multiplicar, a nossa célula vai estar doente, se a gente não multiplicar, ai meu Deus, o que vai acontecer? E aí, aquela pressão muito grande, e o ambiente que era para ser gostoso se tornou um ambiente horrível. E aí, por isso que foi gerando vários traumas das pessoas. Então, eu acredito 100% no modelo de igreja nas casas, 100%. Então, hoje, a nossa igreja local, repensando o modelo de igreja nas casas, temos entendido de forma mais orgânica que essas reuniões têm que acontecer, porque são bíblicas, elas precisam acontecer porque elas produzem resultados, mas elas não podem acontecer debaixo de um ambiente de pressão. Tem que ser muito leve para a coisa acontecer. E essa linguagem orgânica que eu tenho usado muito aqui no púlpito é algo que a gente tem que perceber que o que é natural não precisa fazer força para crescer. Uma planta, ela não precisa se esforçar para crescer porque é natural. Faz parte do DNA dela, já nasceu para aquilo, já nasceu para se desenvolver, crescer. O que tem só que ser feito com uma planta é cultivar. É cultivar ela, é colocar o adubo, é colocar a água, não esquecer de botar ela no sol, essas coisas básicas. Mas o crescimento dessa planta é algo que é natural, está inerente à vida daquela planta. Ela vai crescer porque ela é uma planta e ela tem que crescer. Então, Paulo também já tratou disso. Ele falou assim, olha, um plantou, o Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, Paulo também trabalha nas entrelinhas com essa linguagem de algo orgânico. Porque quem é que faz crescer é Deus. Então, essa é a mentalidade da igreja, nas casas que nós queremos resgatar, que nós queremos trazer de volta. Uma coisa muito ruim que aconteceu é que nós chamamos os líderes de célula. E aí, eu estou me colocando primeiro como principal responsável, às vezes, por ter dado errado, em muitas vezes. Porque a gente pega o líder de célula e promove ele, e mostra que ele é o cara e tal, tem que receber honra, não sei o quê, e tal, e põe, e dá uma posição de destaque, e leva lá em cima o líder de célula. E aqui no Brasil, essa questão líder, eu vou falar do Brasil porque eu não conheço outras nações, mas o Brasil... Hoje é assim, você trabalha numa empresa. Aí a empresa fala assim, eu vou aumentar R$200 o seu salário para você ser líder da turma. Não é assim que faz? Não é assim que acontece na empresa? R$200, o cara aceita. Por quê? Porque ele não está preocupado com os R$200, é que ele quer mandar na turma. O que ele está pensando, na verdade, é mandar. Opa, agora eu sou o líder, eu que sou o capitão aqui, eu que vou mandar. E aí a gente pega esse nome líder e a gente quer estar sobre o outro. Quer mandar no outro. Então, na verdade, o líder de célula não deveria ser chamado líder. Estou dizendo que eu vou trocar, estou só fazendo nós pensarmos juntos. Deveria ser chamado facilitador. Porque isso, na verdade, é o que o líder faz. Ele facilita, ele não dificulta, ele facilita uma reunião. Ele promove uma reunião
para que essa reunião aconteça da forma mais saudável possível. Ele é um facilitador. Ele não é um líder sobre os outros. Ele não é aquele que está ali para mandar nos outros, para controlar a vida dos outros, para oprimir as pessoas, para pedir conta para as pessoas. Não. Esse não é o papel do líder. E não é assim que a gente vê a igreja funcionando. Então, eu quero só fundamentar essas verdades com você, usando a Bíblia. Paulo vai falar isso também para a igreja que está em Colossos. Olha aí, Colossenses 4:15. Põe para nós, por favor. Colossenses 4:15. Ele fala assim, ó: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa. E a igreja que está na onde? A igreja que está onde, gente? Na sua casa. Mais uma vez. Uma igreja que está na sua casa. O que é a igreja, gente? A igreja não é um templo. A igreja são as pessoas. Ou seja, as pessoas que estão se reunindo na casa dessa pessoa abençoada, que abriu a casa, que propôs, olha, minha casa está aberta para a gente poder cultivar a palavra de Deus, para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Então, minha casa está aberta. Paulo está falando dessa pessoa. Aqui, novamente, 1 Coríntios 16:19, novamente, ele já saudou em Romanos, mas aqui em Coríntios ele vai falar de Priscila e Áquila de novo, olha. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A pessoa abriu a casa dela para que a igreja pudesse funcionar. Filemão 1:2, mais uma vez. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está na sua casa. Então, para você ver que não é um texto isolado da Bíblia, é Paulo usando essa estratégia de forma intuitiva. Pessoas com o coração no reino de Deus abriam as suas casas para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho fosse usado ali para edificar as pessoas e propagar o evangelho. Então, hoje, por exemplo, nós temos algumas células aqui na igreja funcionando. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, eu vou saudar, se eu fosse escrever uma carta hoje, saldo o pastor Adailson e a igreja que está na sua casa. Tem uma igreja na sua casa lá? Que se reúne toda quinta-feira, 7:30 p.m. Ele abriu a casa dele, então sauda o pastor Adailson e a igreja que está na sua casa. Ele abriu a casa dele e a igreja se reúne na casa dele. Então, quantas Templo Vivo tem na cidade extrema? Algumas. Por quê? Porque a Templo Vivo, ela não representa esse templo. O Templo Vivo são as igrejas que estão nas casas funcionando. Então, eu poderia saudar o Isaac, por exemplo, e a Lu. Né? Saudai o nosso camarada. Eu gostei do que Paulo falou aqui, ó, o camarada, ó. Nosso camarada Isaac e a sua esposa Lu e a igreja que está na sua casa, Isaac? Tem uma igreja lá na sua casa funcionando? Igreja na sua casa. Queria saudar o meu querido irmão Gil e a irmã Thay, que são abençoados, que abriram a casa deles, e saudar ele, a esposa e a igreja que está na sua casa. Tem uma igreja funcionando toda a quinta-feira, 20h. Eu estou lá naquela casa. Obrigado por receber a igreja na sua casa. Então, é isso que precisa começar a acontecer. Nós precisamos ter... Queria saudar o Giovanni e a Rita. E a igreja que está na sua casa. Tem uma igreja lá também, Giovanni? Que dia que funciona a igreja lá? Quarta, 20h. E a igreja que está na sua casa. Queria saudar o Léo e a Fernanda. Cadê o Léo e a Fernanda? Léo e a Fernanda, cadê a Léo? E a igreja que está na sua casa. Funciona uma igreja na sua casa? Que dia? Que horas? 15h. A igreja que está na sua casa. E assim por diante, gente. Onde a casa da Adriele? Saudar a irmã Adriele, a igreja que está na casa dela, cujo facilitador é o Serginho Quatamires. Então, por que a gente fala facilitador, gente? Olha só que interessante a estratégia.
A nossa igreja, nós pregamos todo domingo aqui as mensagens. Então, o que eu preguei agora aqui de manhã, à noite eu vou estar pregando de novo. Então, funciona assim: todo pregador que prega de manhã, prega à noite. E o nosso presbítero José, que está lá no bairro do Fisgão, está aqui de manhã, ouvindo a palavra, anotando, porque a mesma palavra que eu estou pregando aqui, ele vai reproduzir lá no Fisgão. Por quê? A gente quer controlar a igreja? Não, a gente quer edificar de maneira uniforme a nossa igreja. Todo mundo pensando e falando a mesma coisa em relação à palavra de Deus. Então eu tenho aqui, por exemplo, essa lição aqui, que é a lição da célula. A gente distribui isso aqui toda terça-feira aqui na igreja. E o que é essa lição, gente? Isso aqui não é nem um bicho de 7 cabeças. Aqui tem todo o material de apoio para você facilitar uma reunião na sua casa. A igreja que está na sua casa. Então aqui, como que a gente fundamenta a nossa célula? Com perguntas. Então, por exemplo, na minha célula eu faço assim, a gente está lá na reunião, primeira pergunta que eu faço, depois que está acontecendo na célula, é o seguinte: o que vocês entenderam do culto domingo? Aí começa. A nossa célula parece um papagaio, né, doutor Alfa? Todo mundo fala demais. Meu Deus, pensa numa célula que fala. Tem hora que dá até briga. Só gosta de falar. Porque a gente faz uma pergunta e vai longe, o pessoal viaja, vai longe. Mas é interessante, porque cada um vai compartilhando, a gente vai aprendendo muito mais, porque cada um vai fatiando ali aquele bolo grande que foi liberado para a gente no domingo, a gente vai fatiando ele na célula. Não, eu entendi isso, eu entendi aquilo outro, tal. E a gente vai construindo, fortalecendo o pensamento cristão. Então, a igreja que está na sua casa. Está vendo? Esse material de apoio. Vocês vão ver aonde que eu quero chegar com essa mensagem. Vou explicar para você. Vamos lá. O que acontece numa célula, gente? O que acontece numa igreja que se reúne na casa? Então, a gente entende que, apesar de nós não acharmos e não defendemos a ideia que o líder tem que mandar nas pessoas, tem que subjugar as pessoas, não. Esse não é o papel de um líder. Então, eu quero desarmar você. Se você ainda não frequenta uma célula porque você está traumatizado, eu queria convidar você a desarmar nessa manhã, porque ninguém vai mandar em você. O líder está ali não é para mandar e controlar a vida das pessoas. O líder está ali para simplesmente cortar o primeiro pedaço do bolo e deixar as pessoas, cada um, dar uma facada no bolo também. Fatiar o bolo junto. Então, o que acontece? A Bíblia fala que tudo que a gente tem que fazer no reino de Deus tem que ser feito como? Com ordem e com decência. Então, por isso, tem que ter um facilitador lá só para organizar o roteiro da célula. Então, numa célula, o que acontece numa célula? Anotei aqui. Acontece oração, a gente começa orando numa célula. Esse dia na nossa célula, a gente não teve louvor, né, doutor? Não foi só oração, vamos orar. Cada um começou orando, aí silenciava, o outro vinha, orava. A gente fez uma dinâmica diferente de oração lá na nossa célula. Então, na célula tem oração. Então a gente ora na célula, um período pequeno, vamos orar. Aprendeu? E é bom que a gente aprende a orar também, gostoso. Na célula tem um momento lá que a gente chama de quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? Todo mundo participa, gente. Isso que é gostoso na reunião, que todo mundo participa dessa reunião. Aí eu falo assim, fulano de tal, você traz um quebra-gelo, eu como facilitador, você pode trazer um quebra-gelo semana que vem? Aí a pessoa fala, eu quero trazer. Essa semana foi a Rúbia que trouxe. Ela levou uma vela de 7 dias lá e outra velinha. E veio, fez uma ilustração, fez todo mundo pensar. Fez todo mundo pensar. Até a mãe dela foi participar. Meu Deus, tremendo. Participando do quebra-gelo. Então a pessoa preparou uma dinâmica para fazer com o grupo ali. Olha que gostoso a reunião, gente. Numa célula tem louvor. A gente faz um tempo de louvor também. Então, por exemplo, quem toca um instrumento, eu queria tanto tocar na igreja. Pode tocar na igreja que se reúne na casa. Diz que tinha uma irmã uma vez que ela chegou e falou assim para o pastor, né? Ela mandou um bilhetinho para o pastor. Então, a igreja estava lotada, ela mandou um bilhetinho. Pastor pregando aqui, chegou um bilhetinho para ele. Pastor, hoje eu quero cantar. O pastor pegou o bilhetinho, colocou em cima aqui e continuou. A irmã falou, será que ele não viu? Será que não viu meu bilhete? Ela mandou outro. Entrega lá para o pastor, lá para mim. Aí, pastor, hoje não esquece de mim, hoje eu quero cantar, hein, pastor?
O pastor leu o bilhetinho, colocou de novo e continuou pregando. De novo a irmã começou a ficar irritada. Falou, pô, pastor, não é possível que ele não está vendo. Pastor, o senhor não está vendo meus bilhetes? Mandou um bilhete. Hoje eu quero cantar. Aí mandou entregar para o pastor continuou pregando. Daqui a pouco o pastor pregou, terminou de pregar. Deus abençoe, com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, cada um para a sua casa. Aí a irmã veio brava lá no fundo. Pastor, eu mandei 3 bilhetes para o senhor falando que eu queria cantar hoje, pastor. Ô, irmã, tudo bem, então pode cantar. Não, mas agora o pessoal já foi embora. Ele falou, então você não quer cantar, você quer aparecer. Você quer plateia. Então tem muita gente que tem essa filosofia. Não estou dizendo que nós temos aqui a ordem, tem um pessoal do louvor, tem passar por uma triagem, tem audição, tem as escalas, tem os deveres e responsabilidades, tal, enfim, para ministrar aqui com o pessoal. Porém, todos nós podemos usar esses dons para ministrar na célula, numa reunião na casa, canta na casa ali, conduz. Nós temos lá, graças a Deus, temos um músico lá, o Alisson é da nossa célula, mas já tem 3 semanas, porque ele estava com Covid e não podia ir. Aí o que a gente fez? Tá com o louvor lá, no CD lá, e nós vamos cantar junto, porque a gente vai conduzir o louvor para Deus. Então foi essa a ideia. Então numa célula também tem o quê? Tem um momento de compartilhar a palavra. Não é pregar a palavra, gente, é compartilhar. Então a célula não é que nem na igreja. Aqui na igreja só eu falo, ninguém mais fala. Até porque não dá, imagina se todo mundo quiser falar aqui, a gente sai daqui 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, meia-noite. Então um só fala aqui na igreja. E os demais vão escutando e assimilando o que está sendo falado. Só que na célula não, na célula proibido um só falar, é proibido. Todo mundo fala na célula. A célula mais produtiva, mais assertiva é a célula que todo mundo fala. Todo mundo tem que sentir a vontade de falar, discordar, não tem problema. O pastor pregou aquilo lá, mas eu não entendo muito, eu não acredito muito desse jeito, não tem problema. Você não é um robô. Você é um ser humano que tem a sua individualidade, pode pensar diferente, não tem problema nenhum. E a gente vai construir o pensamento bíblico. Às vezes você está pensando diferente, mas o seu pensamento está errado, e a gente constrói biblicamente o pensamento. Ok? Então tem o momento do compartilhar a palavra. O que mais tem numa célula? Tem o momento da comunhão. Nossa célula sempre tem a comunhão. 2 semanas já teve pizza, caldo, né, Gil? Aquele caldo com torresmo, é torresmo, né? Torresmo. Teve, eu levei um caldo verde uma vez, o outro, quem foi? Foi a Gui que levou, né? Uns caldos de, não, a Rúbia levou um caldo também, não foi? A Rúbia, arroz doce, bolo, né, Thay? Bolo. Então tem, no ambiente da célula. Por quê? A gente está reunindo para comer? Não. Comer é só um pretexto para a gente passar mais um tempinho junto. Só isso. A gente come para passar mais um tempo junto. Tudo isso, gente, numa reunião na casa. Agora, olha que interessante. O nosso grande problema foi pegar as células primitivas e tentar sistematizar ela. Vamos transformar num sistema. Sistematizou, estragou o negócio. Tem que ser orgânico, tem que ser gostoso. A célula tem que ser leve. A gente tem que chegar na célula num ambiente de leveza. Não pode ser pesado. Com aquela baita da responsabilidade. Gente, vamos multiplicar a célula. Não. Vamos simplesmente ser igreja aqui. Só isso. Vamos só ser igreja. Porque enquanto a gente estiver sendo igreja, como diz a Bíblia, enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Enquanto a gente está sendo igreja, Deus está salvando gente. Deus vai levar alguém novo. Deus vai trazer alguém novo. Então, essa é a proposta da célula. O fato de sistematizar a célula trouxe doença para as células. Aquilo que era para ser orgânico se tornou sistêmico e acabou atrapalhando mais do que ajudando. Como que a igreja, então, funcionava? A igreja primitiva, gente. Ela funcionava de 2 formas. Ela funcionava com reuniões no templo, como nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos tentando ser cada vez mais parecido com uma igreja bíblica. Cada vez mais. Então, a gente se reúne no templo. Domingo é um dia que é sagrado para nós de vir aqui na igreja, juntos, no templo, né? Aprender a palavra de Deus juntos.
Esse é um dia bom para a gente vir. Atos 5:42, põe para nós aí. Olha como é que a igreja se reunia. Isso é bíblico. Não estou inventando um modelo novo aqui. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, era um modelo. Não era intencional, talvez era intuitivo. Ela queria tanto viver a palavra de Deus. Então, tinha reunião diária no templo e também tinha discipulado, coisas acontecendo dentro das casas. Isso é muito lindo de ver uma igreja funcionando dessa forma. E Atos 2:46 também. Atos 2:46. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então é evidente que a igreja primitiva, ela tinha sim reuniões bem fundamentadas nas casas. A gente vê aqui, vê Paulo falando, a igreja que reúne na sua casa, a igreja que reúne na sua casa. Então, é saudável a igreja pegar e tentar trabalhar também nas casas. É obrigado ir na célula? Não, não é obrigado. Pastor, eu tenho que participar de uma célula? Você não tem que participar de uma célula. Agora, a igreja oferece para você, é um oferecimento para você, uma oportunidade que você tem de crescer mais com Deus, de viver mais igreja, de ser mais igreja. É muito frio esse relacionamento só de vir no culto aqui. Parece que a gente vem aqui bater um cartão, pagar uma penitência e ir embora para casa. Não, Deus quer mais para nós. Então, se a gente quer muito se parecer com a igreja de Jesus, a gente tem que considerar essas reuniões nas casas, que elas são muito importantes. Até porque o evangelho não foi feito para a gente viver de forma individual. Você não pode se relacionar de uma forma fria dentro de uma comunidade. É muito importante você conhecer pessoas, saber o nome de pessoas, interagir com pessoas. Sempre eu já falei aqui, a gente fala, sai do seu lugar, cumprimente seu irmão. Tudo isso é para provocar uma interação e uma integração. É importante saber o nome das pessoas. É uma coisa que eu exercito para mim aprender o nome das pessoas, que é importante para mim. Talvez um ou outro aqui eu não saiba o nome, mas aqui está o Léo, a Pátia, a Júlia, Davi, Vanusa, Mariana, Neivaldo, Luciana, Alf, Carlos, a Lu, o Isaac, Tiago, Sandrinho, a Miriam, a mãe eu não lembro o nome. Como é que é o nome da mãe? A Dona Irene, o Gé, a Rita, Giovanni, Serginho, Bianca, Ricardo, Micaele, Pedro, esse irmão novo aqui, eu não sei o seu nome, meu irmão. Marcelo, seja bem-vindo, viu, Marcelo? Leandro, Elisandra, Adailson, Lima, pastor Lima, José, Serginho, Tamires, o Torinho. O pessoal chama de Torinho só, então pegou, Torinho, né? O Gil, a Tayara, a Gabi, a Valentina, a Patrícia, a Ana, o meu irmão que é a família nova chegando, eu não decorei o nome. Edmilson. Eu ia falar Edmilson, porque na dúvida, se eu falar errado vai ser pior. O seu Edmilson, a dona Sônia, a Franciele, o Serjão, a Mari, o seu Edson, a Tamari, a Tamares, a Letícia, a Lê, e o Carlos, e o Léo, e o Lio, e a Fê, que eu não, desculpa, que o sol está batendo aqui, a Fê, lá em cima, 2 guri, Samuel, o Guilherme. Então é importante saber o nome das pessoas, gente. Diz que o som mais gostoso que as pessoas querem ouvir é o som do nome delas. Isso é igreja, a gente precisa saber. Agora, não, olha, pastor, eu gosto muito daquele irmãozinho que usa aquela blusa verde. Qual? Não, aquele carequinha. Não, irmão. Qual? Não, o gordinho, aquele gordinho que estava lá no culto. Que isso, irmão, não é assim. Não, as pessoas têm nomes. Isso é uma comunidade. Isso é ser igreja. Você vê que Paulo aqui, a saudação dele vai dando nome,
né? Ele não fala assim, o irmão Joãozinho lá, o irmão lá, aquele carequinha que eu não lembro o nome, anota aí. Não, tem nome, cada pessoa tem nome. Então tem uma cultura do reino de Deus que só é possível ser vivida com mais de uma pessoa. E não está falando de família aqui, está falando da família espiritual, que é uma cultura chamada a cultura dos uns aos outros. Quem já ouviu falar dessa cultura? Cultura dos uns aos outros. Essa é uma cultura bíblica. E essa palavra uns aos outros aparece na Bíblia 21 vezes no Novo Testamento. 21 vezes, uns aos outros. E a gente vai ler algumas delas. Só tem um jeito de viver esse uns aos outros, gente. É através dos ambientes de comunidade. E não dá para viver no templo, tem que ser num ambiente mais aconchegante. As casas. É evidente. Nós abrimos uma igreja aqui no Fisgão agora, onde o presbítero José é o responsável, e as pessoas estão indo lá, o Serginho e a Tamires foram lá pregar e tal. E a sensação, a Elisana foi lá com o Lê, a sensação é que é muito gostoso lá. Por quê? Porque é pequeno. Que é mais aconchegante. Então a reunião pequena é mais aconchegante. Então essa é a proposta. Estar num pequeno grupo porque é aconchegante. É mais dinâmico para estar junto com os meus irmãos. Vamos aprender com a Bíblia então. Romanos 12:10. Romanos 12:10, vamos lá. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha aí, 2 vezes apareceu. Então o que é para fazer aqui? Amar cordialmente e preferir em honra. O que é preferir em honra, gente? É assim, ó. Não é uma cultura abobalhada da honra, não é isso. É assim, ó. Poxa, tem um lugar para sentar aqui. Você não pode sentar, irmão. Senta aqui. Você sempre servia a pessoa, sempre preferiu. A honra sempre você querer dar para o outro. Não é uma cultura imposta de honra, mas algo natural, orgânico, que vai fluindo dentro da igreja. Um quer honrar o outro, naturalmente. Então isso é uma cultura do reino de Deus. Amar cordialmente e preferir em honra. Hebreus 12:10. Hebreus 12:10, ó. Não, desculpa, Hebreus 10:24, me perdoa. Hebreus 10:24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar o meu irmão para estimular ele. Olha que forte isso. Então isso tudo é ambiente de igreja, só assim, ambiente de reuniões, onde a gente pode exercitar essas práticas. 1 Tessalonicenses 5:11. Isso acontece muito no ambiente da célula. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, um irmão pode edificar o outro e um irmão pode exortar o outro. O que é uma exortação, gente? Exortação a gente vê, parece uma palavra ruim, né? Não, exortação, você está encorajando o seu irmão, está exortando ele em relação a alguma área da vida dele, está exortando, encorajando ele. Não é? Não, eu vou te exortar, porque quer dar uma dura. Não é dura. Não é questão de dar dura nos outros. Lá na nossa célula acontece isso. Às vezes tem um irmão com um pensamento para baixo, um pensamento negativo, um pensamento cheio de vitimismo. A gente vai lá e exorta ele. Não, irmão, você não pode pensar assim. Tá? É gostoso. Tudo isso no ambiente da célula. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. O que isso é, gente? Exatamente nesse ambiente que é o ambiente da igreja. Ser bom, benignidade, você é bom com os outros. Misericordioso. A gente tem uma tendência de ser mais implacável com as pessoas. Não, tem que ter misericórdia das pessoas. Porque hoje é a pessoa que errou, amanhã pode ser você. Seja misericordioso. E perdoa. Tudo isso só pode ser exercido. Por isso que tem gente que quer viver no isolamento no Evangelho. Por quê? Porque ele não quer perdoar. Está errado. Não tem como a gente viver a palavra de Deus. Colossenses 3:13. Olha só que interessante. Colossenses 3:13.
Suportando-vos uns aos outros. Aí eu já vi gente pregar isso aqui assim, ó. Tem irmão que a gente não ama, a gente suporta. Não é essa a revelação bíblica, bro. Está errado. O que é suportar uns aos outros? Suportar é dar o suporte. Dar suporte para o irmão naquilo que está difícil para ele carregar. A gente suporta ele. Poxa, eu não estou com. Esse mês a minha luz vai cortar. Pô, vamos fazer alguma coisa para dar um suporte. Nós estamos aqui, o Gil e a Thay, que o Gil está buscando uma colocação no mercado de trabalho, no momento não está trabalhando, mas estão empreendendo, estão fazendo docinho. A gente vai suportar uns aos outros, vai comprar um docinho para suportar o irmão. Tem docinho hoje aí? Abriu o capuzão ali, hoje nós vamos suportar o Gil, hoje ali. Hoje a gente vai dar suporte para esses irmãos, vamos vender depois a comissão, né? Suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mas a gente não quer viver assim. Esse é o ambiente comunitário, gente. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Não é para julgar mais uns aos outros, não. Gente, sabe por que tem muita gente mascarada dentro da igreja? Sabe por que tem gente que tem vida dúbia dentro da igreja? Porque a igreja não sabe lidar com as fraquezas uns dos outros. Aí eu falo assim, se eu me expor, eu vou ser julgado. Então eu prefiro me esconder, eu prefiro fingir ser um personagem. Na minha célula eu contei um negócio, eu não vou contar aqui público, até porque é proibido para menores de 18 anos. Mas, não sei se vocês lembram que eu contei um pecado meu lá na célula, lembra? Você lembra? Lembra, doutor? Eu nem me lembro mais, né, doutor? O doutor está igual a Deus. Nem me lembro mais. Mas eu contei um pecado bem daqueles absurdos mesmo. Eu me senti à vontade de contar na minha célula. Falei, gente, já fiz isso. Tá? Teve uns que assustou, mas eu contei. Por quê? Porque eu senti que naquele ambiente eu não ia ser julgado. Então a gente tem que ter essa liberdade de compartilhar as nossas dores, as nossas fraquezas no ambiente comunitário. Uns aos outros, não dá para ser sozinho. Então não julgueis uns aos outros. Quando alguém... Não julga a pessoa, não. Ouça a pessoa. Puder ajudar, ajuda. Atrapalhar, jamais. Tiago 4,11. Isso aqui eu só vou ler por ler, porque eu sei que não acontece aqui na igreja, mas só por ler, tá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, não é falar mal uns dos outros. E a gente tem também essa tendência de falar mal. Né? Todos nós temos. Tem na casa de irmão aqui, tem dia que o almoço é fritar o irmão. Você viu o que o irmão fez? Aí pega o bife. É porque o irmão... E vai fritando o irmão na casa. Não fale mal um dos outros, não. Também não é legal. E por que nós temos que proteger esse ambiente dos uns aos outros, usando ele de forma positiva e protegendo de forma negativa? Porque o apóstolo Paulo também vai dar uma dica aqui. Gálatas 5,13. A dica é depois. Vamos ler isso aqui primeiro. Porque vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Que também é esse ambiente comunitário que a gente serve. Vou servir o meu irmão, vou servir minha irmã, vou servir... Um servir no outro. Tem que ser prazerosos. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, esses ambientes comunitários não é para a gente brigar, não é... Célula tem que ter um propósito certo. Tem que ser gostoso, tem que ser orgânico, tem que ser um ambiente para a gente servir as pessoas, para a gente amar as pessoas. Não é para ficar se pegando. É porque você não foi na célula, mas porque fulano não sei o quê. E a gente começa a construir um monte de coisas por conta dos relacionamentos que a gente não sabe desenvolver. Gente, é tão sério isso. Porque assim, nós seres humanos, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente é muito difícil de relacionar. A gente é muito melindroso. Tem gente que olha alguém conversando, está falando de mim.
Vê duas pessoas rindo, mas estão rindo de mim. Tem gente que é muito melindroso, você não pode ser assim, você tem que desarmar, desarma para os relacionamentos, desarma. Não seja assim, não seja uma pessoa... E o que acontece? O que acontece com a gente? A gente se fere com pessoas. Quem aqui já se feriu com pessoas? Levanta a mão. Muita gente. Aí qual que é a tendência? A gente se feriu, a gente se afasta. Só que a gente, além de se afastar de quem feriu a gente generaliza. A gente fala, a partir de agora, não vou ter mais relacionamento com ninguém. A partir de agora, eu não vou mais abrir meu coração para ninguém. A partir de agora, não sei o quê. E a gente começa a se fechar, a gente vai construindo muros de proteção para não ser ferido novamente. Esse é o ser humano, nós somos assim. Ah, não, já tive decepção aqui, já me decepcionaram ali, já me decepcionaram assim, já fui decepcionado aquilo outro, fui decepcionado e tal. E a gente vai construindo um muro. E a gente fica uma pessoa amarga. A gente não pode deixar as feridas transformar a gente numa pessoa amarga, não pode. E você sabe por que a gente se fere? Eu tenho isso bem claro para mim. Por que a gente se fere? Por que será que a gente se machuca com pessoas? O problema está na expectativa que a gente coloca nos relacionamentos. Porque assim, eu começo a me relacionar com o Gil, e ele comigo, aí ele fala, não, o pastor é um cara bacana. Pô, o pastor, poxa. Aí ele imagina assim na cabeça assim, o pastor, ele é tão gente boa, cara, ele nunca vai errar comigo. Não, o cara é honesto, poxa, ele nunca vai errar comigo. O pastor não, qualquer um, o pastor não vai errar comigo. Aí eu erro com ele. Pô. Aí o que vai vir na cabeça dele? Todo pastor é pilantra. Por quê? Porque um pastor errou com ele. Primeira coisa, você não pode colocar expectativa demais em nenhum relacionamento, nenhum. Porque se você colocar expectativa, você está permitindo você mesmo se ferir. Não tem ninguém perfeito, gente. Nós todos somos passíveis de dar mancada com alguém. Então não tem ninguém perfeito. Se relacione sempre esperando o pior das pessoas, não o melhor. Não é pé atrás, é esperando, poxa, fulano, eu sei que fulano não é perfeito. Eu sei que ele não é perfeito e ele pode falhar comigo, então eu não vou me ferir porque ele falhou. E aí eu vou praticar a Bíblia, perdoando-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros. Então, não coloque expectativa demais nos relacionamentos para você não se ferir. Por que você tem que esperar o pior das pessoas? Porque, essencialmente, todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. Agora, quando você não espera a perfeição de ninguém, aí essa pessoa certa com você sempre é bônus. Uau! Puxa vida, olha que legal. Você não vai se assustar quando ela errar e você vai se alegrar quando ela superar. Então isso é muito importante nos relacionamentos para que você viva uma vida relacional. Deus não fez ninguém para viver dentro de uma ilha, gente. Deus não fez ninguém para ficar dentro de uma bolha. Não. Agora a gente, sinceramente, a gente é egoísta. A gente não quer se relacionar com ninguém. Às vezes a gente quer viver para nossa família. Eu e a minha casa aqui e tal, tudo. Está errado também. Nossa família não pode ser o nosso Deus. A gente tem que amar nossa família, trazer para perto tudo. Mas a gente tem que abrir para fora. A gente tem que se permitir conhecer pessoas, se relacionar com pessoas, se aproximar de pessoas. E o ambiente das igrejas nas casas é para isso. É para isso. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso aqui é a reunião da célula. Isso aqui, esse versículo aqui está resumindo o que é uma reunião de célula. Com salmos, hinos e cânticos espirituais.
A gente se reúne para isso. Um monte de gente imperfeita adorando aquele que é perfeito. Essa é a proposta, a definição principal da célula. E por que eu estou falando isso, gente? Deus tem mandado muitas pessoas aqui na nossa igreja, graças a Deus. E a gente precisa estimular as pessoas a participarem de reuniões como essas. Primeira coisa que a gente precisa na nossa igreja hoje, mesmo no tempo de pandemia, porque a gente está se adaptando, é mais pessoas que entenderam o reino de Deus e falar assim, a minha casa eu vou abrir. Eu quero ser um desses que abre, eu quero ter uma igreja na minha casa. Hoje a gente está precisando de gente assim. Quero ter uma igreja na minha casa. Segundo, a gente está precisando de facilitadores. Não é líder, não é... A gente aqui... Título é só para colocar vaidade no coração das pessoas. Vamos chamar os líderes aqui agora. Vamos ungir todo mundo. Vamos lá. Honra, 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 honra. Bobagem. Nós não queremos isso. Não queremos promover esse tipo de coisa aqui na igreja. Ah, um quer ser isso, é o apóstolo, é não sei o que, é isso, é aquilo. Não. A gente só quer servir a Deus. É isso que a gente quer. Estou pouco me deixando para título meu de pastor. Estou nem aí. Se quiser me chamar. Até esses dias eu achei engraçado. Um pastor pegou e estava se relacionando com o irmão cantava louvor na igreja. E aí o irmão falava com ele, ô pastor, ele falou, me chama pelo meu nome, pô, não me chama de pastor não, me chama pelo meu nome. Aí, o pastor, ele falou, se você não parar de me chamar de pastor, eu vou começar a te chamar de louvor. Não estou dizendo que amém, não estou dizendo que é errado chamar de pastor, não é isso. Estou querendo dizer o seguinte, que os títulos não são importantes. Mais importante do que o título é a função. É a função que o título, que esse título tem. Pastor. Não quer dizer ter o meu título de pastor, mas é ser um pastor, de fato. Cuidar de pessoas. Pastorear o rebanho de Deus. Estou preocupado com pastor, não. Se você vai perguntar, pastor, quando você vai ser ungido bispo? Nunca. Não estou atrás disso. E apóstolo? Não estou atrás. Não tem, aqui, se tem uma coisa que nós não tem vaidade aqui, é de título. Então nós não estamos preocupados com título. Gente, a gente cresceu, a gente saiu do prezinho, isso é coisa do passado. A gente agora quer viver o evangelho de Cristo. Aí a gente coloca título nas pessoas, envaidece as pessoas, deixa as pessoas superiores aos outros, porque agora eu sou isso e tal. Não. Vamos ser servo de Deus. Vamos só ser servo, está ótimo. Sabe qual que era o maior título de Jesus? O maior nome que Jesus, o nome mais bonito que Jesus tinha? Amigo dos pecadores. Olha o amigo dos pecadores passando aí. Olha o amigo dos pecadores passando aí. Então, vamos servir, só isso. Então, se disponha. 2 recomendações que eu quero dar nessa manhã. Você que ainda não está integrado em uma célula, ou uma reunião na casa, ou um grupo, seja qual for o nome, se voluntarie. Eu quero chamar aqui, por favor, Isaac, vem aqui na frente. O Isaac. Quero chamar o Giovanni, vem aqui. É só a representação, tá? Em vez de eu chamar o cara do pastor Adailson, o Ney. O Léo. Vem aqui. Carlos. Serginho. Poxa, pastor, só homem, pastor, machista? Não, é verdade, nem pensei nisso, mas não sou machista não, irmão. Ó, cada pessoa dessa aqui representa uma igreja na casa. O que você pode fazer? Você pode olhar ele lá fora, daqui a pouco vai acabar o culto, você olha e fala assim, ó, por exemplo, na casa do Léo, todo sábado, 3 horas da tarde, funciona uma célula de adolescentes que o meu filho participa. Sua filha participa lá também, né? Que o meu filho participa lá, na casa dele. Todo sábado. Então, você tem um filho adolescente? Empurra o seu filho. Né? Leva o seu filho lá para conhecer novas pessoas, para se misturar. Tira ele do Free Fire um pouquinho e leva ele para conhecer gente de verdade. Serginho, ele facilita uma célula toda sexta-feira, 8 horas da noite, voltada para o público jovem, não é isso? Uma célula de jovens. Né? Então, assim, fantástico. Vai lá. Se você é um jovem aqui na igreja e quer conhecer, procura o Serginho e fala, poxa, eu quero saber como é que funciona, que hora que é, onde que é.
ele vai informar. Temos o pastor Adailson, que também tem uma célula toda quinta-feira. A partir das 7h30 vai começar 8 horas, tá igual o Chaves, né? Tem suco de laranja com gosto de tamarindo, mas na verdade. Tá. Então tá bom. Então a célula 7h30 tá liberado 7h30 para chegar, né? É isso que ele quer dizer. 7h30. De jovens. É jovens também? Não, todo mundo pode ir, né? É jovem. Jovem casado, jovem solteiro, tá bom. Tá aqui o nosso irmão Isaac, que funciona uma célula. Quarta-feira, 8 horas. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, na sua casa. Na sua casa, tá aberto também? Tá, para receber todos os irmãos? Então a janta vai ser lá na quarta, brincadeira. Né? Tem aqui o Ney com a Lu, né, também, que é toda quinta-feira, 8 horas da noite, também uma célula, que é uma célula até mais para casais, né? Tá acontecendo muito, né? Pode ir todo mundo, mas é uma célula que tá voltando muito para casais, né? Aí tem o Giovanni, que é o anfitrião da célula, o líder é o Naldo, né? Qual que é o dia e horário? Quarta-feira, 8 horas, lá no bairro do Rodeio. E o Carlos também. Quarta, 7h30. Onde que é a sua célula? Perto da Modelo. Aqui, ó, atrás, aqui no bairro aqui. Quarta. Aí, aqui, Léo, também, que eu não lembrei da sua também. Tem a sua, qual que é a sua? Fazer um merchan da sua célula. Como é que é lá? É o pastor Guto que é o líder lá? E a célula na casa da Jennifer, é isso? Toda quinta, 7h30. Então, você pode procurar qualquer pessoa dessa. Nós temos... é verdade. Vem aqui, Gil. A minha célula eu estou esquecendo, poxa. E a do Zé também. Zé, vem aqui também. Vamos fazer um merchan aqui. O Gil. A nossa célula eu estou esquecendo, poxa. Gil, a nossa célula é? Toda quinta, 8 horas da noite. Toda quinta, 8 horas da noite. E como é que você fala? Para convidar aí. Venha para a nossa célula toda quinta-feira, 8 horas da noite, porque lá você vai ter graça. Tá vendo? É locutor, gente. E o Zé? Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, lá na Mantiqueira. Tá vendo? Então a gente tem muitos grupos funcionando nas casas das pessoas. Por favor, você que não está ainda inserido, procure um lugar desses para você participar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, viu? Então, ó, marcou o rostinho deles aí? E não é para... Chamei eles aqui para honrar. Não é só para dizer, minha casa está aberta, eu sou um facilitador, vai na minha casa e acabou. Então procura uma célula dessa. E para a gente concluir, gente, qual que é o propósito principal das igrejas nas casas? 3 propósitos principais da igreja na casa. 3 propósitos. Primeiro propósito, edificação. Então eu vou lá e eu vou ser edificado. Não lembra que a gente falou edificando uns aos outros? Porque nós aprendemos uns com os outros. É incrível, gente. Incrível. Você lembra? Eu contei aqui uma ilustração da porquinha, que a porca caiu na lama. Lembra? Quem lembra que eu contei? Eu aprendi com o Dr. Alf, na ilustração na célula. Ele contou lá, trouxe para o culto. Então, um aprende com o outro. Um aprende com o outro. Edificando. Crescimento espiritual, porque eu estou aprendendo e estou crescendo espiritualmente. Porque lá eu vou tirar dúvidas. Eu vou ler a Bíblia junto, que a gente faz assim, né? Lê um versículo, lê outro versículo, a gente vai aprendendo um com o outro. Edificação, amadurecimento. A gente amadurece na célula. E aprendizado. Segundo propósito principal da reunião nas casas, evangelismo. Por quê? Porque através de uma célula, por exemplo, está aqui o Marcelo. É Marcelo o seu nome, né? Primeira vez sua aqui hoje? Você já veio? Você já frequentou alguma reunião dessas que eu falei aqui? Não? Oi? Nenhuma, né? Você tem amizade com alguém aqui dentro? Com Isaac, né? Então, por exemplo, dando um exemplo. Eu quero levar o Marcelo na minha célula. Não conhece, nunca participou. É um ambiente mais informal. Você pode ir de chinelo, pode ir de bermuda, pode ir de regata, pode ir o que você quiser. É informal. Lá não tem formalidade. Não precisa fazer chapinha para ir para a célula.
Tem as irmãs que gostam, né? Mas amém, fica à vontade. Mas não é uma realidade. É um ambiente informal. Lá você vai se relacionar com gente de verdade. Então, evangelismo. É muito mais fácil você levar uma pessoa na célula do que no culto. Porque você vai falar assim para ela assim, vamos na igreja? Fala, não quero a igreja, não gosto. Ela já imagina um monte de coisa da igreja. Aí você fala assim, vamos numa reunião numa casa que tem ali e tal. Opa, casa é mais informal, é mais fácil da pessoa se aproximar. E o terceiro propósito da célula é comunhão. Relacionamentos. São os relacionamentos que se desenvolvem dentro do ambiente de célula. Então, a gente se permite conhecer pessoas, se relacionar com pessoas. Como que eu vou exercer a prática do perdão? Para mim perdoar alguém, o que tem que acontecer antes? Tem que ser ferido. Como que você vai? A Bíblia fala assim, perdoando-vos uns aos outros. Como é que eu vou perdoar alguém que não me feriu? Então eu tenho que me expor a ser ferido para aprender a perdoar. Então aprenda a ser ferido. Aprenda a ser ferido para você aprender a perdoar. Agora não. Já estou ferido uma vez, ninguém mais vai me ferir, não sei o que. Não, gente. Esse é o ambiente da comunidade. Agora estou olhando aqui para o Sérgio e para a Mari, porque a pandemia, né? Estava no. Como é que fala? Você estava no grupo de risco, né, Mar? Mas são líderes também de facilitador. Na casa de vocês tem uma reunião. Agora não, mas vai voltar, né? Vai voltar. E do Anjo da Monte também tem. Você participa lá, né? Então tem uma reunião na casa. O Sérgio com a Mari, por estar no grupo de risco, a gente parou. Por proteção deles, paramos. Mas casa aberta. E você tem que ver a Mari quando vai fazer a reunião, ela começa já meio-dia, já começa já a movimentação na casa. Fazer as guloseimas, já posta foto, já chama o pessoal. Aí, pessoal, estou esperando vocês na minha célula. Até essa vozinha minha que nem eu gostei. Que é sangue de Jesus, você está amarrado, em nome de Jesus. Sai!